Opa, salve, salve, aí, tudo certo com vocês? A derrota do Inter para o Juventude. Fatores externos lembrados pelo treinador. Eu já avisei aqui e mantenho a minha posição. Tem algo acontecendo e um episódio me chamou a atenção. E por que tanto cuidado da direção do Inter ao falar sobre Guerreiro? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é um espaço com conteúdo voltado diariamente à dupla Grenal. Bom, galera, eu transmiti pela rádio ABC 103.3 FM a derrota do Inter para o Juventude na primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Não foi uma boa atuação do Internacional, bem distante daquele Inter que se viu, por exemplo, no Beira-Rio contra o Deportivo Táchira. Claro que é preciso levar em consideração a questão da qualidade do adversário. E vale lembrar também que o Inter jogou no Beira-Rio num gramado em melhor condição, sendo que o Inter começou mal a Libertadores porque acabou tendo problemas em relação à altitude. O jogo em Bento Gonçalves, já que o Juventude não está ainda com seu gramado arrumado, né, totalmente reformado, ele apresentou uma qualidade de campo muito ruim, diga-se de passagem. Mas a gente tem que ressaltar que isso não é um problema só para o Inter, ele foi problema para o Juventude também. A dificuldade, ela se faz presente para os dois nesse caso. E o Inter fez um jogo muito ruim, com um time lento, e isso não é só uma explicação que a gente possa aceitar referente apenas ao campo. Quantas vezes se viu jogadores do Internacional pegando a bola, levando alguns segundos, demorando, conduzindo, passando para o lado? Essa foi uma tônica do time do Inter. Mais uma vez, um time que teve dificuldades para chegar ao ataque. O Yuri Alberto, que ao meu ver é o melhor centroavante, não fez um bom jogo, mas não por culpa dele. A bola chegou muito pouco. Isso se deve à característica do meio-campo do Inter, que eu ainda insisto, são condutores de bola. E para um jogo com a circunstância que se desenhou a partida contra o Juventude, é natural que se tenha dificuldades. O técnico Miguel Ángel Ramírez, na sua entrevista coletiva, não viu nenhum problema em relação ao Moisés, por exemplo. Eu achei que não fez um bom jogo, o Capixaba deu muito trabalho para ele. Fora isso, algumas questões que realmente chamam a atenção. O quanto facilmente se anula, com uma marcação um pouco mais forte do meio de campo, as jogadas do time colorado. Uma equipe pouco criativa, um time que só foi rápido quando da insistência do lançamento dos zagueiros, quando aí sim partiu-se para um toque, um passe mais longo, uma tentativa de acelerar o jogo, mas que, convenhamos, acabou não dando certo. Rodrigo Dourado não foi bem, Maurício foi comprometedor na jogada do gol, quis uma jogada de efeito e acabou armando a condição que o Wesley pegasse a bola e metesse no comando do ataque para que o Marcos Vinícius fizesse o gol. Aliás, o Inter quase tomou um gol assim, né? O time se atira, não há o resguardo defensivo, não há alguém posicionado atrás e abre-se o campo para uma possibilidade de contragolpe, principalmente quando se tem uma defesa por característica lenta. O Inter tentou jogar pelos lados, principalmente pela direita com o Heitor, mas acabou não dando certo. Algumas situações, elas estão, ao meu ver, muito escancaradas em relação ao Inter. A primeira delas, é algo que eu não digo agora, né? Falta qualidade ao grupo colorado. E o treinador, mais uma vez, vai pagar por isso. Porém, este é um caso diferente em relação a Miguel Ángel Ramírez, porque eu vou insistir na questão, a direção precisa colar no treinador. Caso contrário, terá problemas de vestiário. Edenilson saiu contrariado. O Patrick, quando fez o gol contra o Deportivo Táchira, batia no peito e apontava no gramado. Tem coisas que elas precisam acontecer até para que se dê o respaldo ao treinador para que ele possa implementar o seu estilo de jogo. E aqui fala quem defende a contratação do Miguel Ángel Ramírez, a maneira com que pensou a direção do Internacional, ela foi correta. Um novo trabalho, um técnico acostumado a trabalhar com jovens, mas alguns experientes podem se incomodar com isso,
como já aconteceu com o Patrick, que jogou pela direita, o Edenilson, que saiu contrariado, e a informação que eu divulguei aqui no canal, que também o estilo do treinador está deixando descontente o centroavante Paulo Guerreiro, além da questão da renovação de contrato. Por isso que eu insisto nesta questão. A direção do Inter precisa entrar no vestiário e criar um ambiente que faça com que haja uma aceitação maior ao trabalho do novo técnico. O eletrocardiograma, que é o Internacional, ao meu ver, ele é justamente pela falta de qualidade do grupo. Mas eu entendo que a situação que foi se desenhada com a derrota para o Juventude, ela é difícil, mas ela é suficiente de ser revertida. Eu não acho o Juventude um grande time e vejo que o Internacional tem mais qualidade para jogar futebol. Mas é preciso ter, acima de tudo, uma noção do que o time, de fato, pode apresentar. A questão do meio-campo, não há como arrumar com o que tem. Falta o jogador com uma característica diferente. Talvez, quem sabe, o Taison possa fazer isso, embora eu também entenda que o Taison também é um condutor de bola. Mas o jogo das laterais, ele precisa estar mais sólido, principalmente na questão defensiva. E aí, quando você teve o Moisés, que teve dificuldades com o Capixaba, um Rodrigo Dourado que é lento, a dificuldade do Edenilson no jogo e que não se fez presente apenas nesta partida contra a equipe do Juventude, e do próprio Maurício, que para muitos vinha jogando bem, eu acho que vinha tendo boas atuações, nada mais do que isso, mas eu não estou vendo ainda no Maurício tudo que muitos acabam dizendo que ele vem apresentando. O meio-campo se desestruturou. O Praxedes, quando entrou, buscou algo mais. O Caio Vidal entrou, mas não foi suficiente. E a questão do ataque do Inter com a entrada do Thiago Galhardo. Mas o grande problema é que, por vezes, a dificuldade ofensiva ela vai existir, como aconteceu no jogo do Juventude, não pela parceria do ataque, mas principalmente pela composição do meio de campo. O Inter agora corre o risco de perder o Patrick, resta saber o que fará o técnico Miguel Ángel Ramírez, já que é jogo de Libertadores da América, já coloque o Taison por ali, né, pelo menos para ter já um substituto, um jogador que será e veio para ser o titular do Internacional, mas que já pode aparecer agora diante também desta necessidade. Mas, eu repito, a questão do meio-campo do Internacional, ela passa por aquilo que não tem. Mas algumas mudanças, elas se impõem. E vejo até mesmo que já seria o momento de se testar o Johnny como volante no lugar do Rodrigo Dourado para saber a resposta que esse jogador pode dar. Das poucas vezes que eu vi, eu confesso que gostei. E talvez isso indique já que seja uma mudança para ocorrer no Inter. Não acredito que isso irá se confirmar na partida contra o Juventude. Acho que a ideia de time, ela será a mesma, mas algo precisa ser feito. Em relação a Guerreiro, gostei muito da entrevista do Paulo Brax, um dirigente que se mostra ser uma pessoa do mais alto nível, um dirigente muito tranquilo e que, ao meu ver, conduziu a entrevista para uma linha dando uma ideia de que o Internacional vai, evidentemente, tomar uma providência em relação a esta questão do Guerreiro. Acompanhei algumas entrevistas do João Patrício Hermann, vice de futebol do Internacional, que insistiu muito e com razão para que se falasse mais no jogo, mas não tem como fugir do que está acontecendo. E eu não vejo nenhum tipo de problema em a direção do Internacional criticar publicamente tanto a postura do Vinícius Prates quanto a postura do Paulo Guerreiro. Já que o Guerreiro não vai falar, segundo a assessoria, isso é, na verdade, uma assinatura das palavras e uma validação das palavras do seu empresário. Ora, Guerreiro está pensando como o Vinícius Prates. E se há uma questão de desrespeito e o Internacional como instituição não foi pelo empresário, não vejo nenhum motivo em a própria direção dar a resposta. É bem verdade que o presidente Alessandro Barcelos respondeu dizendo que o empresário estava mentindo, mas como hoje foi uma tônica o assunto, a questão do Guerreiro, penso que a direção poderia inclusive ter respondido mais a questão
e dado a entender algumas situações, como, por exemplo, o futuro do Paulo Guerreiro no Internacional, que eu vejo até pela repercussão em relação à torcida do Internacional, parece ter perdido totalmente o clima, agregando à sua carreira mais uma saída conturbada, como foi no Corinthians e como foi no Flamengo. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo, te inscreve aqui no canto da tela, já são mais de 40 mil aqui no canal. Curtiu o vídeo, dá o like, dá o joinha dá moral pra gente e clica no sininho para ser avisado de vídeo novo por aqui, beleza? Fui!